Pessoal, bem-vindos a mais um SofaCast. Meu nome é Hilden Algair, conversas que transformam. Estamos aqui direto do estúdio da ProHub, na PUC, em Porto Alegre. E como vocês sabem, o SofaCast ele reúne empresários, ativistas, líderes e empreendedores. E a nossa principal inspiração é trazer transformação para você de casa. A ideia hoje é entrevistar um casal de empresários, o Lucas e a Roberta. Eles são da agência Implexo. Logo, logo eles vão se apresentar. E também o João Vicente Dias, médico, veterinário e proprietário da clínica veterinária Simpaticão de Bento Gonçalves. Como vocês sabem, né, o mercado veterinário tem crescido muito no Brasil. Eu conheci o Lucas e a Roberta no Caldeira, né, numa passagem por lá. E eu resolvi convidá-los para essa conversa generosa, para vocês de casa aprenderem um pouquinho sobre a transformação do marketing digital. Como esse é um processo de mudança de mindset e também de cultura, né? Então, eu queria que o Lucas e a Roberta se apresentassem, falassem um pouquinho da Implexo, né? Primeiro como casal, né? E depois eu vou passar a palavra para o querido João, lá de Bento Gonçalves. E logo, logo, vocês vão ter a chance de ter um bate-papo super leve e inspirador para conhecer também a clínica do João, como ele trabalha, tá? Ele vai receber feedback de vocês, acredito, né? Ah, vai. Então, me contem um pouco, assim, o Gustavo Cerbasi, ele fala muito, né, Roberta, que casais prósperos enriquecem juntos, casais Sim. inteligentes enriquecem juntos, né? Me contem, assim, um pouquinho mais de vocês, né, da Implexo e de que vocês fazem para manter a união e o negócio prósperos. Bom, vou me apresentar então, primeiramente. Então, eu sou a Roberta Reis, muito obrigada pelo convite. Prazer é meu. Eu sou uma das sócias fundadoras da Implexo, né? Eu estou aí há 20 anos atuando já na área de marketing e há 11 anos de forma exclusiva com o mercado veterinário. Foi um mercado que eu me apaixonei, que eu ousei muito, e que eu aprendi muito sobre mentalidade, que eu aprendi muito sobre desafios, né? E sobre o quanto esses profissionais têm capacidade, às vezes eles não enxergam. E eu acho que ver essa potência me deu esse gás, aquele tesão para trabalhar. E aí eu encontrei essa pessoa, e a gente já vai contar como é que a gente sobrevive. E aí nasceu a Implexo, que graças a Deus está ganhando cada vez mais mercado, graças aos resultados que a gente consegue realmente trazer para os nossos clientes, né? Que bom, que bom. Bom, me apresentando então, eu sou o Lucas, sócio da Roberta, sócio nos negócios e sócio na vida, né? A gente juntos tem a Implexo, que hoje é uma agência de marketing especializada no mercado veterinário. A gente atende mais de 40 clínicas no Brasil inteiro e é um trabalho muito legal que a gente vem fazendo. E é muito engraçado a gente falar de propósito, né? Porque quando a gente fala do crescimento de um negócio, a gente tem lá missão, valor, propósito. E a gente, como um negócio e como casal, a gente tem alinhamento de propósito. E é por isso que isso dá tão certo. A gente tem propósitos iguais, tanto na empresa quanto na vida. E é por isso que, tanto na empresa quanto na vida, a gente vem crescendo e conquistando cada vez mais espaço dentro desse mercado, né? E a gente passa 24 horas do dia juntos. Assim. Eu quero aprender qual é o segredo da comunicação, do diálogo, da sabedoria para o negócio dar certo. Eu acho que, acima de tudo, é uma maturidade. Assim. A gente entendeu que a gente está do mesmo lado, a gente está indo para o mesmo lugar, a gente tem os nossos propósitos muito alinhados. Então, a gente faz muita conversa sobre a nossa vida, sobre o nosso cenário de vida, sobre aquilo que a gente quer alcançar. Então, a gente troca o que muitos casais trazem para discussão, para briga, a gente troca por alinhamento. Então, a gente discorda, a gente só cuida para nunca perder o respeito. Então, a gente não tem brigas, aquelas brigas de disputa que a gente fala, né? Ah, mas tu fez isso, tu fez aquilo. É o que a gente pode melhorar, qual é o teu ponto de vista. Então, a gente tenta ter essas trocas muito maduras, assim. Respeita o posicionamento de cada um, então cada um tem o seu lugar na empresa, a sua posição de liderança na empresa e nem de forma nenhuma um interfere em relação a isso com o outro, assim. E a gente sabe muito bem o que a gente quer, que a gente está junto nisso. Então, se a gente está junto nisso, a gente precisa andar juntos, né? A gente precisa pensar em prol da empresa e não disputar espaço. Então, eu acho que isso a gente realmente passa 24 horas juntos há mais de 2 anos. E a gente adora, a gente se diverte, as pessoas perguntam, como é que você sobrevive? A gente ama a companhia um do outro. Acho que se tu tem uma pessoa que está do teu lado
e tu não gosta de estar perto, já não faz sentido, né? Então, a gente gosta da companhia um do outro, a gente se admira como profissionais. Eu admiro absurdamente o Lucas. E é um processo de construção também, né, Roberta? Total, Diário, né? Nossa, a gente ralou, diário. a gente quebrou muito a cara. Mas nunca perdeu esse alinhamento, nunca perdeu esse... Então, quando um tá balançado, o outro vem lá e lembra qual é o propósito, né? Por que a gente tá vivendo tudo isso, assim. E a gente, acima de tudo, é apaixonado do que a gente faz. A gente, que nem eu comentei com o João antes da gente começar aqui, a gente fez o primeiro evento de marketing exclusivo para veterinários no Brasil. Nunca houve no Brasil. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre, nunca houve no Brasil um evento exclusivo de marketing para medicina veterinária. Claro, a gente tem vários congressos, vários outros eventos que abrangem gestão e aí tem a vertical de marketing, mas não marketing de forma exclusiva. E aí a gente movimentou mais 120 veterinários aqui em Porto Alegre, colocou numa sala, um evento que durou o dia inteiro, foi uma imersão. Foi emocionante. A imersão Impacto Vet. E aí no final, assim, quando a gente finalizou o evento, a gente trouxe 11 palestrantes do Brasil inteiro para falar. A gente finalizou o evento, a gente sentou assim, olhou um pro outro e, cara, a gente se emocionou porque realmente o que a gente tá fazendo, assim, é algo do coração, sabe? E só quem tá nos bastidores sabe, né, o valor que traz vocês serem unidos e completarem esse processo juntos, né? A Luísa Helena, que ela não foi a fundadora da Magalu, mas ela trabalhou muito próximo, né? Ela fala assim, aonde tem conflito não tem negócio. Então, quando a gente consegue se alinhar e chegar num panorama de, não é zero conflito, mas assim, de uma harmonia de propósito e de intenção, as coisas fluem com mais leveza. E aí que vem o dinheiro também, né, gente? O nosso evento foi um grande exemplo da confiança profissional de um para o outro, porque eu sou a maluquinha da empresa. O Lucas é o equilíbrio, assim. E quando eu tive a ideia de fazer o evento em setembro. Foi quando o evento, Beta? Foi em dezembro. Em dezembro. 2 meses. Só mulheres. Só mulheres para fazer isso, quando gente. Quando eu cheguei pro Lucas e falei, vamos fazer um evento, ele ficou, né? Tem certeza? Tenho. Ele confiou em mim e foi, sabe? Então, assim, ele confiou em mim como profissional. Ele sabia que eu tinha capacidade de fazer aquilo acontecer e que a gente conseguiria fazer isso acontecer. Então, a gente, desde o início, quando a gente pensou no evento, a gente queria não só um evento de marketing, mas mostrar para os veterinários a força, né, do network, a força deles construírem junto, a força do marketing, mas a gente também queria que eles levassem um pedacinho da gente, assim. Essa troca, a gente ama essa troca, a gente gosta mesmo de conversar, de ensinar. Eu amo, adoro uma palestra, adoro ensinar. E ele, na hora, confiou e foi um sucesso. Mas porque ele, em nenhum momento ele disse, olha, vai com calma. Não sei, acho que tu está inventando moda. Ele, tô contigo. Então, assim, tudo que precisou ser feito, ele estava comigo, sabe? Eu acho que isso nos dá força, né? Nossa, total. E eu queria entender um pouquinho do João. João Vicente, me conta um pouquinho se essa experiência que o casal Roberta e Lucas tem no dia a dia da Implexo como uma agência de estratégia e marketing digital. Você também tem isso na Simpaticão em Bento Gonçalves. Nos conta, assim, como nasceu o negócio, o que vocês fazem e algumas dores que você tem na área de marketing e atração de novos consumidores aí, na Serra. Prazer, João. Boa tarde, tudo bem? Prazer. Sou João Vicente Dias, sou médico veterinário aqui em Bento Gonçalves, né? Tenho uma clínica veterinária Simpaticão. Ela está em torno aí de 16, 17 anos que a gente está no mercado. A minha história tem um pouco a ver com eles, né? Na verdade, quando a gente iniciou aqui, quando eu vim para cá em 2009, eu vim em convite de um amigo que passou pelo mesmo processo que eu. Entrei na faculdade de veterinária por gostar de grandes animais, de querer trabalhar com cavalo, vaca, ovelhas. E aí era um mercado que na época empregava pouco, né? Era mais, ou ia para o Mato Grosso ou ficava na fronteira, né? Aí eu acabei direcionando para a área de pequenos animais, porque era uma área que a gente conseguia trabalhar. E aí acabei vindo para cá em 2009. Só que eu fiz toda a faculdade voltada para grandes, né? Então era um início que a gente não tinha, que nem hoje, que nem com esse negócio da internet, que a gente consegue ter mais informações. Então era tudo meio sozinho. Aí comecei, quando eu vim, iniciamos aqui com um banho tosa e um consultório. E aí, como a maior parte do nosso público aqui era
era pessoas da cidade, mulheres, né, gente daqui. A minha esposa acabou vindo trabalhar comigo, né? E porque ela tinha mais essa parte, esse feeling de trabalhar mais com pessoas. Aí a gente começou a iniciar o trabalho junto, né? Então a gente veio, começou com a clínica, adquirimos uma casa aqui, montamos aqui a clínica na parte de baixo e fomos fazer a moradia em cima. E nesse processo a clínica foi aumentando e a gente acabou se mudando. A clínica ficou no mesmo lugar, que é o mesmo lugar que ela está até hoje, né? E a casa foi se tornando hoje um mini hospital, né? Então a gente tem a parte aí de internação, ela virou 24 horas, né? E aí, só que era assim, a gente iniciou trabalhando os dois juntos, daí aquela adaptação do casal, tendo saber o ponto, né? Aí, assim, já aumentou a família, começou já com... Hoje a gente tem 2 filhos, trabalhamos juntos, temos 2 filhos para cuidar e tocar o negócio, né? E como toda empresa, todo empresário, acaba um momento bom e daqui a pouco começa as dificuldades, né? E aí a gente foi se organizando, né? Hoje a gente está, depois da pandemia, a gente conseguiu num tempo aí organizar melhor e estamos aí gerindo o negócio. E, João, obrigada também pelo contexto, né? Hoje, quem é o teu cliente em Bento Gonçalves, assim? Qual é a tua maior participação de receita? Vem do Bamitosa, vem do hospital veterinário, vem de clientes de longo prazo? Vocês têm mudado o posicionamento de vocês ao longo dos últimos anos? Conta um pouquinho mais para nós, até para Roberto e para o Lucas entenderem um pouco mais o contexto de vocês. Eu tenho vários clientes que iniciaram comigo aqui, que até hoje, eles vêm na clínica e direcionam e querem ter a consulta do seu pet comigo, né? Porém, eu no passado tempo eu fui direcionando mais a minha área hoje para trabalhar mais com diagnóstico por imagem, né? Então, eu trabalho mais com a parte do ultrassom, do raio-x, e o ecocardio, né? E aí acaba esse pessoal vindo de mais tempo, vem e procura por mim. Daí a gente vai lapidando aqui na equipe, o pessoal vai atendendo. Eu tenho os veterinários que trabalham comigo aqui. Hoje a gente tem um corpo de veterinário aqui 24 horas, no caso, né? E aí eu direciono esse pessoal para elas ir trabalhando, né? Mas esse pessoal mais novo, hoje, esse cliente mais novo hoje, eles não se importam tanto assim de ter aquela história do o veterinário que é da confiança, né? Eles vêm, procuram a empresa e o veterinário que está aqui no atendimento, eles acabam aceitando. E tu investe em marketing hoje? Tu utiliza o marketing de alguma forma hoje? Sim. Hoje, se eu te disser, eu já tentei fazer essa do Instagram ali, das postagens, foi por um tempo, eu vi que começou a diminuir a parte das visualizações. Hoje eu notei que a parte do Google aí é uma ferramenta muito importante, que o pessoal na emergência, durante a noite, na hora do aperto lá, ele olha lá e diz, preciso de um veterinário. Ou ela lembra, ou ela vai direto naquele primeiro que aparece ali na ferramenta do Google, né? E acaba vindo. Isso até a gente quando tá na praia também, se tu te aperta lá, o que tu faz? Acho que na casa da praia, precisa de um veterinário, tu já entra no Google rápido ali, tu já acha ele ali para iniciar. Então, hoje vocês investem em Google? Isso, Google. Hoje sim. Tá. Na busca orgânica ali, né? No SEO. Não, acho que ele investe realmente no tráfego pago, né? Tráfego pago. Ótimo. Tráfego pago. João, seria interessante agora, eu vou só puxar um pouquinho mais pro lado do Lucas e da Roberta, rapidamente, para eles explicarem um pouco mais o que a Implexo faz. Né? Qual é o valor que vocês agregam para o cliente? E dessa pergunta que o João fez de organizar a casa, né? Uhum. Então, a família foi crescendo, né, João? As coisas foram mudando, vocês saíram da onde estava a clínica, se tornou um hospital, enfim. Como que vocês trabalham nessa transformação, né? Das clínicas também na parte de marketing, dessa transformação orgânica, de convencer o gestor da importância das ferramentas de marketing. Conta um pouquinho da Implexo e o valor que vocês trazem para o dia a dia. Vou começar um pouquinho, depois vou passar para o Lucas falar a parte ali de tráfego, mas eu acho que é exatamente isso que a Implexo proporciona, a transformação. A gente não convence o gestor, a gente tenta
mostrar para eles, para quem nos procura, né, a importância de aceitar que o mundo mudou. Então, a gente percebe, assim, eu que estou há 11 anos já no mercado, que o veterinário ele ainda tem um pouco de receio, porque na faculdade ele não aprende a importância da gestão, ele não aprende, eu sei que não aprende sobre marketing, e eu sei que dói, mas não aprende. E aí acontece que hoje a gente tem muito mais veterinários se formando do que cliente para utilizar desse profissional. E aí se destaca quem entende o jogo, né? E aí o que acontece? O pessoal vai lá, abre uma clínica, abre um hospital, ou como no caso do João, não estou dizendo que é o teu caso, tá, João? Mas às vezes tem clínica há muitos anos e funcionou por muitos anos uma forma de lidar com o cliente, uma forma de se relacionar com o cliente, de atrair o cliente, mas hoje já não funciona mais tanto. Como o João falou ali, hoje eles não fidelizam. Não é que eles não fidelizam, mas eles até fidelizam com o veterinário se realmente o relacionamento caminha para esse lado. Então, a Implexo, a gente tem soluções de tráfego pago, a gente tem... E o marketing pode servir para isso também, para isso, né? Na Implexo, isso é inegociável. Então, as soluções da Implexo são linkadas diretamente ao relacionamento com o cliente. Porque não adianta, de novo, vou deixar depois o Lucas falar um pouquinho sobre o tráfego, não adianta a gente fazer uma campanha espetacular, chegar uma quantidade grande de clientes e chegar na hora eles não saberem atender. A qualidade depois, pós-captação, né? Pós-atração, desculpa. Porque o que eles confundem? Eles confundem responder rápido com bom atendimento. Então, às vezes, não é. Tu pode responder o cliente mandou a mensagem, tu já responder. Explica para nós isso melhor, Roberta, porque eu acho que essa dica vai além das clínicas veterinárias, né? O que é esse bom atendimento hoje? O que vocês qualificam como cliente satisfeito com as ferramentas de vocês? Bom, eu sou especialista em atendimento ao cliente, me especializei em atendimento ao cliente. O que é um bom atendimento ao cliente? É saber fazer um atendimento investigativo. Boa. Então, tu precisa investigar o que o teu cliente quer. Porque quando o cliente chega e ele diz, quero saber o valor da consulta. Boa. Qual é a resposta comum que eu fico... quero morrer. É R$200. Tô me vendo já. Oi, Mas esse cliente tá com alguma urgência? Esse cliente tem um animal que daqui a pouco tem uma doença crônica e é um cliente que vai ficar por muito tempo dentro da clínica, né? Esse cliente quer uma consulta de rotina. O que esse cliente está buscando? Porque tu vai agregar valor a partir do momento que tu resolve um problema. Mas no dia a dia, Beta, eles não vão ter tempo de fazer essas perguntas tão complexas e tão profundas, né? Aí entra em Implexo. Tem tempo. Tem tempo? Tem tempo. Essa é a maior desculpa que se dá hoje dentro de um atendimento. Porque olha só como tem tempo, tá? Aí ele manda assim, o cliente manda assim, oi, gostaria de saber o valor da consulta. Aí a recepção diz, oi, valor é R$200. Vocês atendem tal horário, tal dia? Sim, atendemos. E vocês fazem exame? Sim, fazemos. Ela volta, às vezes, numa mesma conversa, mais de 10 vezes, tranquilamente. Se ela entra num atendimento investigativo, ela ganha muito mais informação para resolver e fechar aquele cliente. Então, eu tenho hoje um programa que eu uso que eu consigo acompanhar as conversas dos meus clientes em tempo real. Uau! Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui não é achismo, é dado. Eu trabalho com isso 24 horas. Eu fico 24 horas catando Quantos as clientes conversas. vocês atendem mesmo mais hoje? 40. No Brasil todo, né? Clínicas e hospitais no Brasil Clínicas inteiro. de hospitais no Brasil todo. Isso. Tu consegue ver Eu olho todo cliente dia, eu abro. cliente, o que está dando certo, Sim, não. a gente tem um time, né, que ajuda, obviamente. Mas eu adoro, é minha diversão, assim. E aí tu vai olhar, tem conversas que levam tranquilamente, às vezes, mais de 3 horas para se concluir. Se tu percebe que o cliente está com dificuldade ou está te trazendo muito questionamento, é muito mais simples dizer, oi, dona Maria, eu posso lhe ligar? Assim eu consigo tirar todas as tuas dúvidas, consigo te dar uma atenção mais qualificada. Tu liga, tu resolve em menos de 5 minutos. Muito bom, Roberto. Entendeu? E às vezes eles ficam mais de 3 horas respondendo. Ou então, pior ainda, eles estão respondendo o cliente
o cliente retorna, entra outra pessoa para atendimento, trocou a galerinha do atendimento, não sabe nem o que está acontecendo, o João está rindo, porque ele sabe que é assim que funciona, né? Não sabe nem o que está acontecendo, já atende aquele cliente de uma outra maneira. Sim. Então, o que a gente implementa em relação ao atendimento, né? Cultura de atendimento. Qual é a tua cultura? Porque senão cada um atende do jeito que acha que tem que atender, né? Tu tem um fluxo de atendimento bem alinhado, bem desenhado, onde todo mundo sabe quais são os canais que chegam ao teu cliente, como todos os teus clientes têm que ser atendidos. Maioria dos clientes que chegam até a gente, assim, 95% não sabe nem o que é um fluxo de atendimento. Então, a gente monta isso com eles e implementa. Recepção. Isso leva quanto tempo, em média, Lucas, Beta? Quanto tempo leva para vocês iniciarem esse diagnóstico, entenderem essas dores e já entrarem com as soluções que vocês têm, enfim, feito? 30 dias. 30 a gente dias. faz a implementação, faz os treinamentos. Primeiro, a gente faz todo um diagnóstico com o gestor para entender, né? Até porque a gente precisa saber, para o Lucas conseguir agir... Eu até fala um pouquinho como é que funciona o teu processo, mas a gente precisa saber, porque não adianta o Lucas fazer... A gente teve clientes, por exemplo, que entraram para a Implexo, que em 40 dias, né, tiveram... Literalmente dobraram o número de... E hoje, em casos de, como o João falou, de hospital veterinário, do bichinho estar numa situação longe de casa, na praia, muito mais complexo, né? É muito mais complexo, porque onde é que tu pega o cliente, na verdade? O que faz o cliente fidelizar? É como ele se sente. Então, se ele se sentir igual a todo mundo, então, quando tu responde um cliente, oi, o valor da consulta é R$200, ele vai entrar num processo comparativo do teu negócio. Sim. Porque ele vai comparar com quem, né? Uma briga por preço, Agora, né? se tu diz, oi, aqui é a Roberta, eu sou responsável pelo atendimento da Simpaticão, vou dar continuidade ao teu trabalho, o valor da consulta é X, já está incluso um retorno, os nossos agendamentos são de tal dia, tu já respondeu metade das coisas que ela vai perguntar. E aí muita gente pergunta assim, mas então eu vou ter um script pronto, engessado. O script, ele pode ser um grande aliado e um grande vilão, se tu não souber usar, mas ele, para algumas coisas, ele pode estar pronto sim, que tu já vai utilizar. Ele funciona. E Lucas, me conta, vocês notam essa diferença que a Roberta explanou em relação a estados? Como o Sul se comporta em relação a BH? Eu sei que vocês me contaram que vocês têm clientes em BH também, né? Me conta um pouquinho e depois já vou chamar o João no retorno aí, tá, João? Espera aí, não sai daí, tá, João? Assim, regionalidade com certeza influencia, né? Cada região tem um comportamento ali do consumidor e isso influencia, mas de modo geral a gente enxerga padrões, né? Conforme a gente vai atuando em todos os estados, a gente vai enxergando padrões. Isso que a Roberta trouxe é muito do que acontece da porta para dentro, né? Que é depois do clique. A gente tem toda uma estratégia de posicionamento digital, tanto no Google quanto nas redes sociais, que a gente atrai a atenção desse cliente, chama esse cliente até a clínica. O João foi perfeito. O Google hoje é a ferramenta principal de captação de novos clientes, justamente porque ele é uma ferramenta de intenção. Ou seja, quando o tutor, o responsável, ele precisa de um veterinário, ele vai lá buscar no Google veterinário perto de mim, clínica veterinária 24 horas, se ele está com uma emergência, ele vai até o Google e quem aparece nas primeiras posições ali geralmente recebe o clique, o cliente entra no site e entra em contato. Porém, aí que entra da porta para dentro. Às vezes, quando ele precisa de um veterinário, ele vai lá no Google e joga, encontra o primeiro, o segundo, o terceiro patrocinados ali do Google, que através do tráfego pago que a gente consegue, ele vai lá e manda mensagem para todo mundo. Quem responder primeiro e da forma certa, vai atrair o cliente da porta para dentro. E é isso, a gente monta toda essa jornada, desde o posicionamento estratégico no digital, através da rede social, Google, dos anúncios, e a parte de atendimento, experiência do cliente, que o atendimento faz parte da experiência do cliente, e depois a fidelização, que a gente sabe que no mercado veterinário a fidelização é muito importante. Quem fideliza com veterinário é a mesma coisa que uma mãe e um pai fidelizar com um pediatra. Acontece alguma coisa no pet, tu não vai levar em outro profissional, a não ser aquele que tu fidelizou, né? Se tu realmente gostou da experiência que tu teve na hora do atendimento. Então, a gente trabalha essa visão 360 do marketing, porque às vezes o veterinário não sabe nem que atendimento se trata de marketing. Para ele, atendimento é outra coisa. Marketing é Instagram. Uma coisa é responder, outra coisa é atender. É atender.
Exatamente. Isso. E assim, Lucas, a gente conversou um pouquinho sobre UX, né? Da experiência do usuário, dos dados, né? Eu queria Isso. agora retornar um pouco para o João e falar, João, como que vocês começaram a fazer essa captura de clientes? Tem melhorado o atendimento de vocês, essa comunicação? Vocês sentem que vocês já perderam também oportunidades de melhor atender clientes em virtude de não saber como fazer essa análise? Eu adorei a ideia, atendimento investigativo. Meu Deus do céu, parece meio Sherlock Holmes. Mas é. Me conta aí, João, como foi para vocês aí no dia a dia da operação da Simpaticão? Tá. No começo, assim, por exemplo, o celular da clínica ficava comigo e com a minha esposa, né? Minha esposa ela não é veterinária, ela é publicitária, mas hoje ela faz a parte toda de gerenciamento, é que ela faz a organização aqui. A gente ficava com o celular aí, acabava que nem foi comentado, respondia quando dava, mandava mensagem, e aí, claro, aí tu começa a aumentar o corpo da clínica, vai aumentando, aí tu coloca uma secretária, daqui a pouco a secretária ela tem um horário X para trabalhar durante o dia, daí ela responde, daí quando ela está bem atarefada, ela acaba não respondendo, ou o tutor ligou e não recebeu aquele feedback daqui. Ou se não, quando chega na noite, né, que é a hora do plantão ali, que dá a urgência, que é a hora mesmo que a gente vai ser diferenciado das pessoas, dos concorrentes, ligou, não atendeu, não respondeu, né, aí acaba a gente perdendo tudo, né. Então, é muito importante essa organização aí, a gente ter esse passo a passo, que nem foi comentado aí. E tu tem um fluxo de atendimento, João, desenhado, padronizado na tua clínica? Sim, mais ou menos a gente, a partir da pandemia ali, acabei dando uma organizada um pouco mais aqui, né? Acabei também pegando uma consultoria financeira também, uma consultoria de gestão aí de equipe, que eu acho também que é uma coisa que é fundamental também para uma clínica veterinária hoje que tá em expansão, porque acho que nem foi comentado, o veterinário, além de não gostar de números, de preencher tabelas e colunas, ele também não gosta de liderar, né? Ele gosta dele fazer o dele e era isso, né? Então, a gente começou a fazer um acompanhamento, tem o tráfego aí, faz ele mais até para ver a parte se deu certo, não deu, né? Isso é muito importante, João. Só fazendo um comentário aqui, atrapalhar a pergunta. Não. A gente faz um trabalho 360 e a gente faz todo esse mapeamento dos clientes que chegam. Então, eu não sei qual é o sistema de gestão que tu usa hoje, por exemplo, mas dentro dos sistemas, a gente consegue, na hora de cadastrar o cliente, ser obrigatório a origem do cliente. Por que esse dado é importante para nós? Porque depois chega no final do mês e a gente consegue dizer, olha, exatamente tantos clientes vieram de cada canal, tantos clientes vieram do Google, tantos clientes vieram de indicação de amigo, de família, tantos clientes vieram de indicação de veterinário, né? Vocês são clínica veterinária com internação, vocês sabem que o veterinário indicar também é muito importante, é muito legal a gente fomentar isso. A gente consegue ter muito mais inteligência nos dados, na hora que a gente chega no final do mês para analisar uma planilha, a gente consegue saber, olha, tantos % do faturamento veio desse canal aqui do Google, né? Que nem tu trouxe, eu sei que é importante, vem bastante cliente, tá, mas sabe exatamente quantos clientes veio da ferramenta e esses clientes que vieram, quanto isso representou no faturamento? Então, isso é muito importante a gente ter. Nosso foco total é em resultado de faturamento. Sim. Né? Por quê? Porque senão tu não tem escala de negócio, né? Então, não adianta a gente ficar que nem um ratinho ali, né? Girando, sem a gente saber o que a gente está acertando mesmo. E foi fazendo toda essa estruturação dentro da Implexo de medir resultados, entender o processo. A gente acompanha tudo, João. Eu acompanho cirurgia, eu acompanho consulta, sento e fico assistindo como o veterinário atende, como é a experiência do cliente quando chega. Por quê? Porque isso vai impactar no teu faturamento. Então, hoje a gente tem clientes, por exemplo, a gente tem um cliente em Santa Cruz, por exemplo, que ele é um exemplo de case nosso, que ele tem uma taxa de fidelização absurda. Até a gente riu, porque essa semana ele pediu para a gente segurar o Google, que ele não está dando conta de atender. A gente disse, gente, é o problema que eu quero causar para todo mundo, né? Trava o tráfego. Ele Segura pediu, o tráfego. ele disse, gente, pelo amor de Deus. Mas o que acontece? A gente alinhou perfeitamente a recepção, o atendimento é excelente, o atendimento de consultório. Vocês foram lá pessoalmente? A gente vai. Santa Cruz do Sul. A gente vai para São Que Paulo, top. nosso cliente visita todo mundo. Então, a gente gosta de mostrar para eles o quê? Não é só investir em tráfego e estar resolvido.
né? A gente tem muitos caminhos que a gente precisa alinhar, porque assim, um ponto que as pessoas não percebem, já vou até te deixar de dica, João. O pessoal acha, às vezes, que tô pagando tráfego, tá entrando cliente, porque a internet nos dá uma visão de mundo, né? De infinito. Mas a grande verdade é que a nossa região é finita. Então, se a gente atrai cliente, mas não fideliza esse cliente, daqui a um pouco esgota. Né? Porque esse cliente que está vindo, não está fidelizando e ele está indo para outro lugar, esse cliente não está voltando para ti, vai esgotar. Então, daqui a um pouco, entra naquela situação que ou o Google fica estagnado, não cresce mais. Por quê? Porque a tua taxa de fidelização não cresceu. E é muito mais barato tu manter um cliente do que adquirir um novo cliente. Ainda mais agora que mudou, tem novas taxas, custo, tem né? novos impostos. Então, assim, a gente precisa fazer realmente um trabalho 360 para que eles saibam segurar esse cliente goste de estar lá e o cliente se torne um multiplicador também, né? E, Roberta, você e o Lucas mencionaram que o trabalho de vocês é muito calculado pelo ROI, né? Pelo retorno no investimento, do faturamento, né? Hoje, por exemplo, até se vocês pudessem abrir algum exemplo de um case de cliente, né? A gente sabe, né, João, que às vezes na gestão do negócio ninguém prepara doutores, médicos para se tornarem gestores de negócio, né? Como que vocês fazem essa integração também entre o sistema financeiro, a tecnologia, né, o digital, o contábil das empresas? Porque o marketing, ele envolve, ele toca em todos esses pontos, né, Roberta? Me dá um exemplo, assim, de um caso legal de faturamento que tocou nesses pilares todos que vocês estão super orgulhosos em falar. Vou deixar o Lucas aqui. Da Implexo. Se for possível, né, vários, gente? né? A gente até tem vários depoimentos gravados. A gente tem vários, mas eu vou contar um caso aqui específico que... Porque a gente vê muito na internet, né? O pessoal falando, dobre o seu faturamento com isso. Então, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas esse foi um case muito legal nosso. O que acontece? Tinha uma clínica que nos procurou, que tinha uma agência de marketing, que fazia o marketing deles, porém era uma agência genérica. Era uma agência que atendia todos os mercados. Uma agência que atende restaurante, uma agência que atende loja de carros e que atendeu uma clínica veterinária. Não era uma agência especializada, né? E aí eles nos procuraram, falaram que estavam com dificuldade de ver o ROI que estava tendo do Google, que eles estavam fazendo um investimento tanto na agência quanto nos anúncios e não estavam conseguindo ver esse retorno claro do investimento. E aí a gente entrou, fez todo o processo de ajuste na parte das campanhas, então no posicionamento digital ali, principalmente no Google, fez ajuste no atendimento ali, estratégias de atendimento para converter melhor esse cliente que chegava ali no WhatsApp. E aí, desastroso. E aí, de um mês para o outro, a gente literalmente dobrou o número de novos clientes através do Google e isso dobrou a representatividade de faturamento desses clientes que vieram do Google. Porque assim, que nem tu disse, é exatamente isso, a gente acompanha a ROI, retorno de investimento. E além do retorno de investimento, que é o faturamento de fato, a gente acompanha o número de retorno de clientes e o número de novos clientes todos os meses. Por quê? Vou te dar um exemplo. Às vezes a gente traz um determinado número de novos clientes no mês que representa X de faturamento, tá? Porém, no outro mês, a gente atrai mais novos clientes, a gente tem mais novos clientes que chegam, porém o faturamento um pouco menor. E aí tu pensa, olha só, eu atraí Tem clientes... a ver com especialidade de serviço, especificidade de serviço? O ticket médio que esse cliente fechou na consulta. Por exemplo, o cliente pode ter fechado só uma consulta, uma vacina, enfim, uma castração, ou entrou para um procedimento mais complexo, de valor maior, de ticket maior, Bacana. E aí fechou mais faturamento. Porém, no outro mês a gente trouxe mais novos clientes. Só que quando a gente tem uma estratégia de fidelização bem estruturada, esse cliente que veio, às vezes é muito mais importante a gente trazer mais novos clientes que a longo prazo esse cliente vai gastar mais vezes na clínica do que a gente trazer menos clientes com um faturamento um pouquinho menor. Às vezes a representatividade do faturamento a longo prazo desse cliente que a gente está trazendo a mais faça mais sentido do que ter um pouquinho a mais de faturamento no mês. Deixa eu ver se eu entendi, mas a representatividade não tem a ver com o aumento do número de clientes, tem a ver com o upselling, é vender mais porque já estão aí. Esse cliente vai voltar e vai gastar de novo na clínica. Ele vai consumir novamente, por exemplo, né? tu tem um cão idoso. O cão idoso, ele entra num tratamento com muita frequência. Então, ele sempre precisa de algo. Então, se tu tem nefro, se tu tem fisioterapia no lugar, tu pode trazer várias... Como o caso do João, que faz os exames de ultrassom, exatamente. raio-x, Então, né? esse animal ele vai precisar de tempo em tempo, ter um check-up com mais frequência. Então, uma coisa que a gente trabalha muito com os nossos clientes, eu faço com eles metas mensais, inclusive, de trabalhar a base.
Então, imagina, o João tem 16, 17 anos, eu imagino a base de clientes que o João tem. Calcula aí. Tu pega uma base aí de 10 mil clientes, né? Coloca aí 5% que tu traga de volta. Quantos clientes né? estão com a vacina atrasada? Quantos clientes têm 2 cachorros, 3 cachorros, 4 cachorros? Então, o cachorro veio para uma emergência. Aconteceu um acidente, que nem o João falou, não tinha onde levar, levou no João. Se ele recebe um atendimento top e ele tem mais 2 cachorros, ele não vai pensar, ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, assim, a gente ensina eles a trabalhar atendimento pediátrico. Então, por exemplo, o animal terminou o protocolo de vacinação. Já vou deixar a dica aí. Olha ali, ó. Para vocês, tá? Muito bom, Animal muito bom. terminou o protocolo de vacinação. Quando é que vê esse animal de novo, João? O filhote terminou o protocolo de vacinação. Quando vê? Ou na outra vacina, ou na castração, se tu te organizou bem ali. Ou se ele fizer uma cacaca bem grande, né? Ou se não, e se é cachorro, tipo, se o tutor meio desleixado, só quando adoecer mesmo. Então, a gente está falando aí que esse animal vai voltar para a clínica, provavelmente lá com seus 7, 8 meses, digamos assim, né? Mas, depois do protocolo de vacinação, olha a dica. O que acontece? Os problemas comportamentais. Esse animal começa a destruir a casa, esse animal começa a roer tudo. Quem tem gato sabe, né? Esse animal mete o louco e deixa o tutor louco. O que eu posso ter para manter esse animal comigo? Eu tenho uma parceria com um veterinário comportamentalista. Então, eu vou finalizar o protocolo de vacinação, eu vou fazer um pós-atendimento para saber como é que ficou a Fifi no final da vacina, deu tudo certo? Como está o comportamento dela em casa? Eu não tenho medo de errar, o João tá rindo lá, ele sabe que a gente vai ouvir o quê? Tá me deixando maluca. Já roeu 300 chinelos dentro de casa, não é, João? Sério, você tá... Então, eu vou te dizer como eu posso te ajudar. Eu tenho aqui a veterinária XYZ, que é comportamentalista, atende na nossa clínica e pode te ajudar com essa parte de comportamento. Ele vai vir, ele vai trazer esse animal, vai chegar o momento certo, ele vai fazer o quê? Precisa castrar esse animal. Então, o grande lance é... Um microchip para uma viagem, enfim. O grande lance é tu entender que tu faz... A clínica entender que ela faz parte de toda a vida desse animal. Então, quando tu deixa o cliente ir embora e tu encerra esse relacionamento, tu tá entregando para o teu concorrente. Agora, se tu para um pouquinho e cria estratégias de relacionamento, esse cliente nunca mais na vida te larga. Que bom. Não, é muito bom ouvir isso. Eu me lembro, eu tinha um gatinho, né? Eu comprei um livro até, Roberta, chamado O Encantador de Gatos. Para entender como lidar com um comportamento felino, né? E, assim, a gente que é tutor de primeira viagem não entende isso. Né? Então, e assim, uma coisa que eu conversei com o Lucas, João, me fala se faz sentido para ti. O dono de pet, o tutor, ele gosta de receber uma mensagem da clínica veterinária. Ele gosta que lembrem dele da vacina, da troca de ração, da promoção de alguma coisa, né? Inclusive, a gente fez uma pesquisa com tutores. Ah, é? A gente faz, porque assim, a gente faz os nossos clientes entender o cliente dele. Ele precisa conhecer o cliente dele. Sim. Conversar com o cliente dele. Vamos fazer, talvez, um bate-bola com o João agora, Roberto e Lucas. Vamos. Eu quero que vocês façam assim, algumas perguntas que vocês recebem dos clientes de vocês, ou que possam deixar também um pouco melhor posicionado, na verdade, né, o negócio do João, e que ele possa até, no futuro, enfim, melhor engajar os clientes dele, ou potenciais clientes, né? Eu queria que vocês fizessem até um bate-bola de perguntas que vocês levam para o dia a dia dos clientes de vocês, pode ser? Sim. Acho que dá para começar com as avaliações. Bom, eu não sei. Na verdade, pelo que a gente pesquisou ali, vocês não têm uma estratégia de resposta de avaliação no Google, né? Eu não sei se vocês fazem solicitação para o cliente avaliar vocês no Google. Por que eu te pergunto isso, tá, João? Antes que tu responda. Porque conforme a gente tem nosso Google Meu Negócio, ali a clínica melhor avaliada, com volume de avaliações, fotos, depoimentos, automaticamente o Google ele posiciona melhor. E aí vem a estratégia de SEO que a Wilden trouxe, que é o posicionamento orgânico do Google, né? Quanto mais informações o Google tem da tua clínica, mais avaliações, mais ele vai te posicionar para outros novos clientes, vai te recomendando. E aqui na Implexo a gente faz um trabalho de avaliações e pós-atendimento. Tu faz esse processo aí na tua clínica? A gente recebe da empresa que faz, só que, na verdade, também eu nem sei interpretar direito, né? Tem algumas informações ali, eu só olho mais ou menos a
a parte ali, quantos cliques teve, mais ou menos, eu olho. E dou uma olhadinha ali na análise geral, que às vezes ele manda alguma informação, mas mais ou menos isso aí. Eu não tenho tanto acesso a mais informações porque, eu digo, a gente acaba se ocupando. Na verdade, tudo que incomoda, a gente acaba meio que desligando um pouco, né? E na verdade, isso aí a gente deveria dar mais atenção, né? Porque é o que vai trazer o bom para a clínica, né? Mas eu até te provoco, se te incomoda é porque tu não tem total clareza do investimento que tu está fazendo, quanto que isso está te retornando. Por isso que eu te perguntei. Se tu tivesse clareza e visse de fato o investimento que tu está fazendo e quanto isso está te retornando, isso seria muito mais interessante para ti, eu te garanto. Mas enfim, falando sobre as avaliações, né? Dentro da Implexo a gente tem uma estratégia de pós-atendimento que funciona muito bem. O que acontece? 24 horas ou 48 horas depois da consulta, a gente pega todas as consultas que teve no dia e manda uma mensagem para o tutor perguntando como que foi a experiência dele na clínica. E aí ele responde, se for positivo, excelente. A gente manda para ele um link de avaliação, né? Para nos ajudar a divulgar nosso trabalho para mais pessoas, se você puder contar um pouco da sua experiência lá no Google, vai nos ajudar muito a entregar o nosso trabalho para mais pessoas. A gente manda direto o linkzinho da avaliação para a pessoa fazer. A pessoa avaliando vocês no Google, além de já melhorar o posicionamento de vocês, na hora que a gente vai responder as avaliações, todas as avaliações do Google elas precisam ser respondidas, as negativas e as positivas, né? Mas quando a gente vai responder as positivas, a gente consegue usar estratégias de palavra-chave na hora da resposta, que a gente ajuda o Google a entender mais como é que funciona o nosso serviço e o trabalho que a gente faz. Vou te dar um exemplo. A gente manda lá o cliente, convida o cliente a avaliar a gente no Google, o cliente avalia e a gente responde o cliente. Ficamos muito felizes que vocês gostaram da sua experiência na nossa clínica veterinária 24 horas em Bento Gonçalves e esperamos vocês e o seu pet numa outra oportunidade. Tu reforçou a palavra-chave clínica veterinária 24 horas em Bento Gonçalves e o que acontece agora? Quando outro cliente for pesquisar a clínica veterinária 24 horas em Bento Gonçalves, vocês têm muito mais chance de aparecer, porque vocês estão reforçando para o Google aquela palavra-chave específica. Nas campanhas que a gente faz, que é os anúncios no Google, a gente utiliza palavras-chave. E essa estratégia de palavras-chave dá muito resultado. A gente tem clínica, por exemplo, que a gente implementa essa estratégia de pós-atendimento, o pessoal vai lá, avalia e a gente responde as avaliações, que essa clínica ela traz um custo por clique, por conversão muito mais baixo, ou seja, ela precisa investir muito menos para ter um volume de clientes maior, justamente porque ela faz esse trabalho de avaliação em palavra-chave e mostra para o Google o serviço que ela atende de forma orgânica, sem precisar investir para isso. Então, é uma estratégia que eu deixo para ti para fazer, tá? Essas 24 horas, 48 horas depois, mandar essa mensagenzinha perguntando como é que foi a experiência. E se for positivo, manda o linkzinho da avaliação lá, depois responde a avaliação com palavra-chave e vai ajudar bastante no posicionamento da clínica no Google. E é legal também, vou te dar uma outra dica, já que também tem a ver com isso, fazer pesquisa com os teus clientes. Entender como que os teus clientes de fato estão chegando. Até se tu quiser nos chamar ali no Instagram, enfim, ou pegar nosso contato. Vamos chamar sim. A gente tem ali pronta uma pesquisa para passar com o teu cliente, assim. Então, é muito importante. Eles trazem dados riquíssimos, às vezes que a gente nem imagina que eles observam. Então, a gente já teve clínicas que teve vários clientes falando que a única coisa que não gostava da clínica era o cheiro. Um ponto muito importante, né? Mas às vezes, eles estão dentro do espaço, às vezes eles não percebem, entendeu? Então, assim, ou que, eu não gosto tanto, também parece muito, eu não gosto muito do atendimento, mas o veterinário é bom. Tá, mas se ela não gosta do atendimento, é um pulo para a gente perder. Se a gente perde essa veterinária, a gente perde, sim. Ou aonde está esse ponto, né? Muito legal, Wilden, que tu até perguntou ali qual é a nossa proposta de valor no início da conversa. Isso. Eu acho que o nosso maior diferencial e a nossa proposta de valor é justamente viver o mercado veterinário. Essa informação que a gente traz, por exemplo, é quem vive o mercado veterinário. Quem tá no dia a dia, a gente né? sabe o que acontece da porta para dentro de uma clínica, tanto na recepção, no atendimento, quanto da porta para dentro dos veterinários. A gente sabe que atendimento no consultório também é marketing, faz parte do marketing. Existe estratégia, o João sabe disso, na hora que o cliente vai falar o valor para o cliente. Às vezes o veterinário fica meio inseguro, que não gosta muito de vender, tem dificuldade de passar orçamento, sabe bem
como é que funciona, ele tá rindo ali. Tem estratégia de como... secretária. Tem que passar o Mas a orçamento. secretária jamais vai ter a potência que o veterinário Que tem tem de o fazer o médico. A fechamento. confiança, a autoridade confiança. que o veterinário passa. Então, assim, nosso maior diferencial é realmente viver o mercado veterinário, estar dentro de clínicas e hospitais, e a gente realmente constrói um trabalho sólido, assim, um crescimento Eu sólido. acho que também a gente tenta trazer, assim, a gente sabe que o dia a dia de vocês é de uma forma... É corrido, tem vários desafios, é desgastante, mentalmente desgastante. Eles têm que lidar com pressões é 2 clientes, a gente fala, né? Tem o tutor e o bichinho, o animal, o né? animal. Então, são 2 clientes, é 2 experiências do cliente. É tudo duplificado. Então, a gente cria que é fácil. A gente não vem com nada mirabolante, coisas super tecnológicas, porque a gente tenha no mercado ferramentas absurdas, inovadoras, não funciona, porque eles precisam parar, às vezes, estudar muito tempo com aquilo, e aí eles não têm paciência. Então, a gente ensina primeiro a fazer o feijão com arroz muito bem feito, extrair disso o máximo, né? Para depois eles vão se sentindo mais seguros para realmente ir escalando. E vocês trabalham também a questão da postura do médico veterinário em relação à imagem pessoal, autoridade. É um ponto, né, João, que a gente vê muito agora, o público da odontologia está ocupando espaço muito favorável e merecido também destaque na área de bem-estar, né? A gente nunca viu tantos dentistas fazerem hoje procedimentos no rosto, né? A gente viu que eles estão ocupando um mercado que estava aberto, né? Eu queria que vocês falassem também, assim, o que vocês estão enxergando de novidade e de oportunidade para pessoas como o João, que estão em casa, e donos de outras clínicas, né, de ocupar espaços que antes não ocupavam. Dar palestras, gerar autoridade no mundo da medicina, né? Sim. Em geral. Como que vocês veem isso? Assim, é um produto também da Implexo? Vocês têm isso como tema? Está aparecendo mais? Me conta um pouquinho da... A gente traz, inclusive, isso nas palestras. No nosso evento, teve uma palestra só falando sobre a questão da imagem do profissional. da imagem pessoal. Porque, por exemplo, quando a gente fala de um veterinário mais jovem, né? Que é essa galera que está entrando no mercado. Eles caem numa barreira muito grande, que é da confiança. Então, eles não se posicionam. Eles vão chamar o cliente, por exemplo, eles olham para o cliente, vamos passar? Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Mas quem Ai, tu meu é? Deus. E aí, às vezes, elas têm aquela carinha de criança. O que o cliente acha que é auxiliar veterinário? É ou não é, João? Que é auxiliar. Então, como é que tu vai chegar para chamar o teu cliente? Tu é veterinário. E geralmente em clínicas 24 horas, né, que as pessoas têm que fazer serão ali depois das 11 horas da noite, é o que acontece, né? Tu pega médicos bons, mas totalmente despreparados em competências socioemocionais, né? Total. Eles são ótimos na prática, né, João? Na técnica, muito bem formados, mas não tem essa ginga de atendimento, de comportamento, de comunicação. Até é legal tu comentar sobre isso. Ela tem uma palestra, a gente esqueceu de comentar aqui, mas também a gente é palestrante, a Roberta palestra no Brasil inteiro, enfim, vários congressos, a BHV, FEIPET, enfim, vários eventos, e ela tem uma palestra que ela fala marketing de resultado por onde que ele começa. Ele começa no E é profissional. justamente começa... Porque, por exemplo, o que a gente fala, né? Quando tu vai chamar o teu cliente, tu tem que chegar e dizer, olá, Roberta, boa tarde, eu sou a veterinária Daniela e vou fazer o teu atendimento hoje. Pode me acompanhar? E jamais dar as costas pro teu Cliente. cliente. Tu vai ao lado do cliente, né? Chegou no consultório, é uma emergência, né? Então, não tem tempo, às vezes, de fazer tudo isso. Tu vai olhar para o teu cliente, nesse momento, eu vou dar atenção para o seu animal, eu já volto para conversar com você. Olha no olho do teu cliente, diz para ele, eu estou aqui, mas agora eu vou olhar para o teu bem mais precioso. Então, às vezes, o veterinário chega maluco, né, e quer pegar o animal, obviamente, quer resolver o problema, mas esquece que tem uma pessoa ali que precisa também de acolhimento, né? Então, a gente olhar e dizer, olha, agora eu preciso dar atenção para ele, mas eu já volto para te dar atenção também, né? E aí, quando tu vai voltar, às vezes o veterinário volta, e digo isso porque eu acompanho isso. Então, o veterinário volta, olha, a situação do animal é essa. Oi, Roberta, tudo até bem? então ele não passou preço, ele não falou Nada. de dor, de problema nenhum. Quando É só muita emergência, construção de... ele vai. É só, ele vai claro, focar. ele vai Sim, focar, né? Sim. Daí, quando tu vai voltar para falar com esse responsável, tu vai dizer, olha,
Agora eu consigo me apresentar, então eu sou a Roberta, sou a veterinária responsável que está no plantão agora. Está acontecendo isso, Roberta. Muito importante, porque né? o que acontece, Segurança. o João, com certeza, nesses 17 anos, passou por isso. Às vezes a pessoa diz assim, ai, adorei aquela veterinária. Qual? Ai, aquela loirinha, pequenininha. Aquela lá, que tem um cabelinho assim. Porque a pessoa não gerou, Sim. não teve um Sim, posicionamento, sim, ela sim, não sim. vai ser lembrada. E aí ela não vai ir para um Google fazer uma avaliação positiva. Sim. Entendeu? Então, tudo é estímulo. Eu passei por isso, né? Nós perdemos nossa cachorrinha faz alguns meses. A gente tem a nossa veterinária, que é nosso coração, assim. E quando eu cheguei com a minha cachorrinha passando mal lá, ela olhou para mim e a primeira coisa... Porque nesse momento a gente deixa de ser do mercado. A gente passa a ser só tutor, né? Então, eu estava vivendo... A experiência de um cliente normal. A experiência do cliente. Ela pegou e disse, agora eu preciso olhar para ela. E eu disse... Vai, faz o que tu puder, né? Pega ela. Nesse exato momento, uma outra veterinária que viu que a gente estava desesperado, ela, na hora, disse, vocês podem me acompanhar, por favor? Me levou para um consultório separado, que estava vazio naquele momento, onde eu podia me escabelar chorando. E ela olhou e disse assim, fica aqui tranquila, e tu pode ter certeza que a gente vai fazer o que a gente puder para salvar ela. E saiu. E me deixou ali. Então, parece tão simples, mas naquele momento, para mim, foi tão importante. É um conforto, né? Nossa, é um conforto, foi né? Importantíssimo. Porque naquele momento a gente era só 2 tutores desesperados que a gente queria salvar a nossa filha. É isso que a gente queria. Então, quando tudo passou, o que ficou, porque a gente perdeu ela lá, mas o que ficou pra gente foi o quanto eles foram humanos, né? Em todo o manejo, em todo o tratamento. Me mandavam fotinho dela internada. Oi, mamãe, hoje comi, não comi, fiz xixi, não fiz xixi, sabe? Então, esses detalhes, porque quando eu pensava em mandar mensagem para saber dela, eu recebia. Sabe? Antecipar o sentimento, antecipar a ação. Então, essas são dicas assim que eu deixo. E uma observação, João, eu queria te perguntar. Tu usa hoje o Instagram? Tu, João, usa o Instagram? Tu gosta de olhar o Instagram? Acaba, às vezes, folhando ali, não tem muito para fazer, fica que nem uma revista, fica passando ali, mas... Isso. E o que mais chama a tua atenção? São aqueles posts super bonitos, desenhados, ou são as pessoas falando, contando história? As pessoas falando, né? Isso aí eu acho que sim. Cadê isso no teu Instagram? Eu sou da geração que não falava que veterinário não falava. Porque sabe o que me chamou a atenção? Interessante essa frase dele, né? Veterinário não falava. Olha que interessante, né? A gente gosta de falar que tem muito veterinário que se faz veterinária por dificuldade de falar com pessoas, de lidar com pessoas. E aí, vou lidar com bichos. Só que, na verdade, tu vai precisar lidar com as pessoas. De qualquer forma, porque as pessoas são tutores dos bichos. Pelo menos enquanto os cachorros não passam cartão, né, João? O cachorro não passa cartão. E a Roberta, antes, explicando a questão de perguntar, de falar, né, João? Eu achei muito forte, assim, super potente a tua fala, Roberta. Quando tu chegou e falou, oi, eu sou a Camila, eu trabalho nessa clínica, eu sou médica, enfim, infectologista, veterinária, né, mas com especialização de dar uma segurança pro tutor, né? Exato. Porque senão... E é lindo isso, né, João? São pequenas coisinhas, dá para incorporar também aí na simpaticão, né? São pequenas mudanças tão sutis, né, Roberta? Que faz diferença. Faz diferença porque daí eu sei com quem eu estou falando. A partir do momento que tu traz esse posicionamento, passa a segurança. Porque o que o cliente está buscando? Um médico veterinário. Sim. Então, tu tem que chegar... Quando tu chega e diz, oi, eu sou a Roberta, médica veterinária... Chegou a tua solução, né? Sim. Eu estou aqui, chegou a tua solução. Gente, eu queria também agora, já quase pro finalzinho do programa, né? Primeiro, João, eu quero que você também, se você tem algum comentário, alguma pergunta para fazer pro Lucas e pra Roberta, né? Aproveite o tempo dos dois consultores e estrategistas de marketing, né? Enfim, tá aqui o tempo, né? Mas também eu queria que vocês falassem dos eventos que vocês estão fazendo, das palestras, dos workshops. O João hoje fala de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Temos muitos mercados a serem abertos no interior, principalmente, né? Me conta um pouquinho de como a Implexo está transformando e saindo também
para identificar novos parceiros e construir relações? A gente está com alguns projetos ativos. Eu vou aproveitar e deixar um convite aqui. Então, hoje a gente tem a nossa comunidade da Implexo. Já tem mais de 100 profissionais lá. A comunidade ela é gratuita. Então, São profissionais que estão cadastrados? Médicos veterinários. A gente tem a nossa página, se cadastra lá e vai a um grupo de WhatsApp. Então, lá a gente dá dicas semanais de marketing, comunicação, venda, tráfego pago. A cada 15 dias, a gente traz um convidado para dar uma aula gratuita sobre diversos assuntos relacionados ao marketing, ao atendimento, né? A gente já tem a data, né, da nossa segunda edição. A gente nem lançou nas redes sociais ainda. Qual é a data? Pode falar. Posso falar? Pode falar. Dia 19 de setembro. Ai. Então, a gente tá com o coração bem quentinho aí. A gente vai trazer uma galera muito legal, de novo. Como vai se chamar o evento? Vocês podem abrir ou querem falar um pouquinho mais dos objetivos do evento? Quem vai nos escutar pode saber, ter mais notícias, buscar mais conteúdo, né? Claro, na verdade o nome do nosso evento é Imersão Impacto Vet e já aconteceu em 2025, né? Foi um sucesso absurdo que eu comentei ali no início, mas o nome em si é Imersão Impacto Vet, porque vem do nosso nome, né? Nosso nome é Implexo e quando a gente fala a gente fala de dentro. Até a gente comentou na primeira vez que a gente se encontrou, lindo. né? Sim. E impacto é lindo. justamente de dentro para impactar. E a gente impacta os veterinários e a gente mostra que marketing não é difícil comunicar com pessoas, não é difícil vender, a gente só precisa ter estratégia e processo, que nem a gente trouxe aqui várias estratégias que são pequenos ajustes, pequenos processos na hora de implementar ali que faz toda a diferença do teu negócio a curto, médio e longo prazo e o evento a gente traz justamente para isso. A gente vai trazer de novo palestrantes do Brasil inteiro, não é só nós que falamos sobre marketing, tem vários outros médicos veterinários e especialistas do mercado que falam sobre estratégias de marketing e a gente vai trazer para o nosso evento em 2026, fora palestras, eventos, congressos. Tem agora em abril a gente vai participar do Pet Serra Summit, que acontece em Caxias. Tem Pet também. Pertinho de e nós. tem uma coisa agora, né? Mês que vem também, que a gente está lançando, já lançou. No nosso Instagram vocês conseguem acompanhar tudo. Ótimo. A gente posta tudo lá, dica, os Qual o eventos. Instagram? É @in.plexo. @in.plexo. Isso. E agora, dia 24 de fevereiro, já fica o convite também, João. Dia 24 de fevereiro, a gente vai dar um curso de atendimento ao cliente presencial aqui em Porto Alegre. Opa! Né? São vagas limitadas só, mas vai ser um curso presencial com certificado. Dias, carga horária? Vai ser dia 24 do 2, das 9 às 18 horas. Das 9 às 18. Isso, Um dia de imersão. É um dia de imersão. Totalmente focado em atendimento. 100% focado em processos e atendimento. Ótimo. Então, no turno da manhã, a gente vai ter uma parte de desenvolvimento pessoal, porque antes de atender, tu precisa ser atendente, né? Então, vai ter todo um processo da nossa parceira, que trabalha com RH há mais de 30 anos também no mercado. E eu, à tarde, entro com a parte operacional e ensino elas estratégias de como melhorar o fluxo delas de trabalho, que às vezes o mau atendimento, ele não vem da má qualidade do atendimento em si, mas da desorganização, né? Então, a gente vai fazer esse curso, também está lá no nosso Instagram, a pessoa consegue acompanhar. Que ótimo. E tem muita coisa, né? Que ótimo. Não, e assim, e dá para Bastante ficar coisa. muito claro e muito visível que assim, essa organização da casa dos outros vem de uma auto-organização pessoal do casal e de vocês, né? É muito visível e muito transparente que a gente tem que se enxergar, se posicionar para depois ajudar o outro a se posicionar, né? Então é muito interessante que vocês trabalham muito em rede, né, na Implexo. Sim, Não é só sobre vocês dois na frente da câmera, é trazer outros profissionais, outras especialidades e aí mexer o mercado, e aí vocês ganham, eles ganham também. É isso, a gente não vê ninguém como concorrente, na verdade. A gente tem muito isso, até a gente fez questão de no nosso evento trazer empresas que aos olhos dos outros seriam nossos concorrentes, mas a gente mostra para eles que tu te unir com o teu igual, às vezes pode ser uma enorme força, uma uma potência. potência. Exatamente. Então a gente gosta, a gente ama, a gente troca, a gente conversa, assim. Eu e o Lucas, a gente estuda muito mentalidade, então a gente é uma coisa que a gente indica e a gente aprendeu muito com isso, assim, sabe? De entender qual é a nossa força, qual é o nosso espaço e que
outras pessoas, por mais que ela ofereça o mesmo serviço que a gente, só vai afetar esse espaço se a gente permitir. Mas a gente também pode permitir que ela agregue esse espaço, sabe? Então, a gente busca muito isso. Trazer pessoas, a própria comunidade, se o João entrar, ele vai ver que a gente traz pessoas, teoricamente, que seriam concorrentes para falar sobre marketing com o nosso público. Porque é isso, eles precisam entender quanto mais o nosso mercado se desenvolver, quanto mais o veterinário se fortalecer, todo mundo ganha, né? Exato, que lindo isso, parabéns. A gente fez uma dinâmica no nosso evento muito legal, que entre o evento a gente fez uma pausa para eles olharem um para o outro e trocarem os Instagrams com o máximo de pessoas que conseguisse, justamente para se conectar. Porque a conexão no mercado veterinário é muito importante. Especialista se conecta com dono de clínica, que se conecta com especialista em diagnóstico por imagem, e vai indicando e vai fazendo uma rede de contatos que gera vários negócios. Então, a gente propõe muito isso no nosso evento, né? A conexão das pessoas. E foi muito legal, porque eles manteram essa conexão. Não é à toa que o nosso nome é Conexão e Marketing. Conexão e Marketing. Nosso nome, eu vi conexão. Nosso nome não é Comunicação e Marketing, que geralmente é as agências de marketing. Nosso nome é Conexão e Marketing. Porque é sobre se conectar, é sobre crescer junto, é sobre não querer engolir o coleguinha, mas viver em harmonia, né? Então, às vezes, pessoal, a gente vê as clínicas entrar nessa disputa, mas o fulaninho cobra mais barato, deixa ele. Né? Acho que cada um tem que saber o seu valor, cada um tem que olhar, porque quando tu olha muito para o terreno do outro, a tua flor murcha. Exatamente. Eu queria, João, se você tem alguma questão, alguma pergunta para Implexo também agora, ou queria deixar os contatos da Simpaticão também, para quem está nos ouvindo ali na região de Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, Caxias. Eu queria acrescentar isso aí que eles falaram aí. Eu acho que, sem dúvida, a gente tem que crescer juntos, né? Eu também penso também aqui, a gente aqui na Serra também trabalha, o público veterinário também, eu digo aqui em Bento Gonçalves, a gente também não... tem harmonia também, a gente trabalha bem aqui, os colegas são tudo parceiros aqui, né? Porque eu sempre penso, os concorrentes da gente não é os veterinários, o concorrente são os outros segmentos, né? Então, a gente sabe que é o segmento que depois da pandemia todo mundo achou que quem está trabalhando com esse segmento está ganhando dinheiro, e começou todo mundo a achar que ainda estava todo mundo rico, né? Então, eu acho que é isso aí. E eu quero conhecer, a gente vai aí conhecer. Serão bem-vindos, tem um café, tem o que quiser, temos aí à disposição. Suco de uva. O contato aí é Simpaticão. Isso. Vinho aqui nem se fala, né? Adoramos um vinho. João, muito obrigada pela tua presença, tá? E pelo teu trabalho na Simpaticão. A gente sabe também que você foi assim um verdadeiro herói durante também agora, né, as enchentes, né, que nós tivemos um resgate enorme de bichinhos de estimação e de grande porte, né, na Serra, principalmente ao redor de Bento, ali em Santa Teresa, nos municípios ao redor de Bento, né? Então, obrigada também pelo teu suporte, pelo teu auxílio, né? E também, gente, adorei conhecer mais a Implexo. O trabalho de vocês é fenomenal. Vocês vivem o dia a dia dos clientes de vocês. E isso é uma coisa que o David Ogilvy fala, né? Tem coisas no marketing que não mudam, que é esse relacionamento, esse cuidado com o outro, né? Claro que tem que pôr limite, que tem que se conhecer, mas esse trabalho que vocês promovem de conexão para que a coisa cresça além de vocês, eu acho que é o verdadeiro fruto da essência da Implexo hoje, né? Sim. Vocês surgem, mas vocês também transbordam para que as pessoas possam crescer juntas. É a parte que a gente mais gosta, eu acho. Não é à toa que a gente promove todos esses movimentos, né? Que nem a questão da comunidade, a questão do nosso evento. A gente poderia muito bem ser uma agência de marketing que só foca em colocar cliente para dentro não, mas a gente quer promover de forma gratuita, que nem a comunidade, né? Essa troca de marketing e tudo mais. Já fica com um convite especial. João, vai lá no nosso Instagram, linkzinho que tá na bio lá. Quiser entrar em contato também com a gente, pode entrar em contato, a gente tá à disposição. Até termina as mentorias, assim, a gente se olha, assim, e como é bom, sabe? Como é bom tu ver um profissional brilhando o olho porque está aprendendo uma coisa nova. Como é bom quando uma clínica... Porque é o sonho deles, é o sonho do João. O João não está ali há 17 anos por nada, né? Então, é muito gostoso quando a gente escuta um feedback. Tem clientes que dizem que a gente vai morrer juntos. Então, todos os nossos clientes estão com nós há mais de anos, sabe? Então, não é... A gente preza para o relacionamento mesmo, assim. Então, para nós, é o nosso prazer, é olhar e ver o profissional se desenvolvendo. A gente olha, assim, que nem no evento,
No final, todos os veterinários choraram. A gente recebeu mensagens lindas, mensagens pesadas até, de situações pessoais que eles estavam vivendo e que de ali cura também, eles buscaram, encontraram coisas legais, estão conosco hoje, essas pessoas. Então, nossa, a gente olhar e ver aquela sala lotada, eles chorando, aquele olhinho brilhando, que se sentiram acolhidos. Eu acho que é isso que faz sentido pra gente, assim, vou te dizer, sabe? E quem trabalha com animais, né, é engrandecedor fazer isso, né, João? É engrandecedor ver, assim, aquele serzinho ali, né, em evolução. Tem que ter assim, um sexto sentido para lidar com essas criaturas que é outra, de outra vida, né? Sim. E eles têm esse dom, eles têm... Eu sou apaixonada pela profissão, sou fã, João, sou fã. Eu acho que o veterinário é isso aí. O veterinário, ele tem esse dom a mais. Ele além de ter o dom, ele tem a capacidade de compreender o ser humano, ele compreende esse ser que não fala nada. Não, ele ama o que faz, né? Isso é uma certeza que eu tenho. O veterinário ama o que faz. E no evento a gente promoveu muito isso. A gente trouxe muito para eles também o para quem, né? Quem é que está envolvido com o sucesso deles, né? Que nem o João tem a clínica, por exemplo, tem seus 2 filhos. É onde ele vai trazer o sustento para dentro de casa. Sim. E é o que ele quer passar para os filhos dele. Então, isso é um propósito, né? Que nem a gente iniciou. Voltamos porque a gente falou. Sim. Alinhamento de propósito. No evento, a gente resgatou o propósito dele. Por que eles começaram na profissão? Por que eles escolheram? Ai, que lindo, gente. E assim, foi muito legal. O pessoal chorou bastante. E o respeito, né? Acho que a gente tem muito respeito, assim, pela profissão. E a gente não vê só como uma forma de ganhar dinheiro. Porque se fosse só uma forma de ganhar dinheiro, era muito mais vantajoso para mim ser uma agência genérica. Então, a gente juntou, né, essa admiração. Eu estou no mercado já há muitos anos, já passei por muita coisa difícil com eles também. Então, esse respeito, essa atenção, esse resgate, realmente, assim, quando está pesado, né? Quem te dá força? É um sonho que está ali por trás. Então, quantas vezes o João não quis ficar em casa, né, João? E não falar com ninguém, não atender ninguém, não ver ninguém, mas o propósito dele fazia ele levantar. Então, nosso propósito aqui como empresa é se alinhar ao propósito dele. Porque se ele está dando o melhor dele para estar lá todos os dias, nossa obrigação como agência é dar o nosso melhor para que a gente consiga entregar para ele o que ele... Porque a gente diz assim, não é uma relação de contratação, é uma relação de confiança. Né? E essa linha tênue que vocês mencionaram antes de promover entre os médicos veterinários essa troca, mas também esse aprendizado entre eles, né? Que é ok pedir ajuda, que é ok solicitar auxílio, que é ok não saber tudo do marketing, que é ok falar... Cara, eu quero crescer, eu preciso gerar receita. Eu odeio me ajude. Ou eu não gosto do marketing, eu odeio né? esse negócio. Então, gente, parabéns. Vamos lá, só fechar então dia 24 de fevereiro em Porto Alegre, uma edição presencial. Isso. Um dia das 9 às 18. Das 9 às 18, curso presencial de atendimento ao cliente. Tá. Para clínicas e hospitais, dia 24 de fevereiro, das 9 às 18 aqui em Porto Alegre. São vagas limitadas, realmente limitado, né? Roberta, a gente eles quer fazer podem algo... ter esse olhar do evento no Instagram de vocês? Tudo lá. Vai estar tudo lá. Tá Sim. Bom. E aí a imersão Impacto Vet, a gente já tem aí alguns palestrantes confirmados de peso que vão estar esse ano, mas ainda é segredo. Mas vai ser dia 19 de setembro. E a comunidade, a cada 15 dias, a gente traz uma aula. Então, a próxima aula agora vai ser de fluxo de atendimento, que vai ser na próxima semana. E aí, isso aqui dentro da comunidade é exclusivo para a comunidade, é só para quem está lá mesmo. Para os clientes, né? Ótimo. E a gente tem a mentoria, enfim, a gente está no mercado, a gente palestra, está aberto. Então, o João quer fazer um treinamento de atendimento ao cliente no hospital dele. A gente tem esse trabalho também. Um diagnóstico simples, de 30 dias, para entender onde está o meu negócio. As pessoas, ensinar a fazer uma palestra para o time dele interno, né? Então, eu converso com ele, entendo o que ele precisa e a gente vai lá e dá um treinamento presencial para ele. Então, a gente tem várias soluções focado no atendimento e no tráfego pago. Beleza. Pessoal, então tá, eu tô muito feliz de encerrar esse bate-papo hoje com o Lucas, com a Roberta, muito bom, né? com o João, com todos os bichinhos e os animais que serão ainda atendidos, né? Tanto pela Simpaticão como pela Implexo, que de certa forma vocês também estão nessa linha, né? Sim, a gente... E falar para vocês de casa que continuem atentos aí ao nosso programa, que logo logo tem mais. Obrigada por hoje.